Essa gravação ficou esquecida por mais de 3 anos, até alguém perceber um detalhe impossível. E quando viram, já era tarde demais. Porque a câmera registrou algo que ninguém viu na hora. Tudo começou em uma cidade comum, daquelas onde nada acontece. Sem crimes, sem histórias estranhas, apenas rotina, silêncio, normalidade. Mas isso mudou depois que uma câmera de segurança instalada por acaso começou a registrar algo que não fazia sentido. Algo que estava ali o tempo todo, mas ninguém percebia. A câmera foi instalada por um homem chamado Carlos. Ele só queria segurança, nada mais. Era uma câmera comum, barata, apontada para a garagem da casa dele. Todos os dias, ela gravava exatamente a mesma coisa. Carros passando, vento, sombras, silêncio. Nada fora do normal. Até uma noite específica. Uma noite que, no momento, parecia completamente comum. Era por volta das 2h17 da manhã. Carlos estava dormindo. A gravação mostra o portão, imóvel. A rua, vazia. Tudo parece normal. Mas então, por apenas alguns segundos, a imagem da câmera falha. Nada muito estranho, certo? Acontece o tempo todo. Mas quando a imagem volta, algo mudou. Nada gritante, nada óbvio, mas algo estava diferente. O problema, ninguém percebeu isso na hora. Nem Carlos, nem a família, nem ninguém. A gravação ficou esquecida, arquivada, por anos. Anos depois, Carlos decide revisar os arquivos antigos, sem motivo especial, só curiosidade. E então, ele vê. Ele congela o vídeo. Volta alguns segundos. Avança, pausa de novo. E ali, no canto da imagem, algo aparece. Algo que definitivamente não estava lá antes. Uma forma, escura, parada. Mas não é uma sombra comum, porque ela não segue nenhuma lógica de luz. Carlos continua assistindo, quadro por quadro. E então, acontece. A figura se move, mas não como uma pessoa, não como um animal. Ela distorce, como se estivesse fora da realidade. E o mais perturbador, ela não está olhando para a rua, nem para o portão. Ela está olhando direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo gravada. E então, em um único frame, ela desaparece, sem sair, sem andar, sem fazer som, simplesmente some. Às vezes, o mais assustador não é o que aparece, é o que sempre esteve lá e você nunca viu. Carlos ficou em choque. Ele voltou para as gravações anteriores e percebeu algo ainda pior. Aquilo não apareceu só naquela noite. Estava lá em vários dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ponto. Mas, de alguma forma, o cérebro simplesmente ignorava, como se não fosse feito para ser percebido. Ele decidiu remover a câmera. Nunca mais quis olhar aquelas imagens. Mas já era tarde demais. Antes de desligar tudo, Carlos revisou o último vídeo, só para ter certeza. E então, ele viu algo que não estava nos outros arquivos. A figura não estava mais do lado de fora. Ela estava mais próxima, muito mais próxima. Tão próxima que ocupava quase metade da imagem. Mas o pior, pausa longa, silêncio absoluto. A câmera estava dentro da casa. E naquele momento, Carlos percebeu uma coisa. Aquilo nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve dentro. Som, corte brusco, silêncio total. E a pergunta que ficou: se a câmera gravou isso,
porque ninguém viu na hora. Ou pior, o que mais está sendo gravado agora, que você simplesmente não consegue perceber.